Então, pessoal, vamos iniciar. Hoje nós vamos discutir um tema muito importante, muito atual e que tem sido motivo de muitas discussões aí entre nós, que é o linfoma difuso de grandes células B, que é o mais frequente, né, dentre os agressivos, principalmente quando ele é refratário ou recidivado. Qual a melhor conduta? Se o acesso ao carticel, aos bispecíficos, ou até mesmo acredito que o João possa falar do papel do transplante autólogo ainda nesse cenário, que é algo mais dentro da nossa realidade. Então, o doutor João Paulo é médico e do nosso serviço de transplante e da hematologia, é egresso aqui da residência, da nossa residência, e tem uma larga experiência e uma grande formação. João, por favor. Bom dia, obrigado, doutor Fernando. E eu fiquei designado para apresentar hoje a revisão sobre a imunoterapia no linfoma difuso de grandes células B, né, baseado nesse artigo publicado esse ano na Cancer Medicine, que discute desde o mecanismo de ação, faz uma revisão bem ampla, né, até aspectos de acesso, né, desse cenário da imunoterapia que foi o segundo grande modificador, né, dessa doença nos últimos, talvez desde o início da década de 2000, né, nos últimos 25 anos, quando a gente associou o rituximab à quimioterapia, né? Desde então, esse cenário da imunoterapia foi o que trouxe mais impacto no desfecho desses pacientes, né? Então, só contextualizando, né, como o doutor Fernando acabou de falar, é o subtipo difuso de grandes células B, é o subtipo mais comum, né, de linfoma não Hodgkin agressivo. A gente tem cerca de 60 mil novos casos por ano na Europa Ocidental e Estados Unidos, mas Estados Unidos, né? Dados americanos aí de 2025, só em 2025, 35 mil novos casos, e a gente tem uma tendência de aumento desse tipo de neoplasia por conta do envelhecimento da população, né? E como eu disse, o primeiro grande impacto no tratamento dessa doença foi a associação do rituximab, né, no início ali dos estudos, no início da década de 2000, aumentando a sobrevida global de 57% para 70%. A gente teve uma mudança na história atual da doença e desde então, né, nesses 25, últimos 25 anos, talvez, certamente a imunoterapia foi o que trouxe um impacto semelhante ao que aconteceu com a inclusão do rituximab, desde a inclusão do rituximab no tratamento. Apesar da gente ter aí em torno de 2/3 dos pacientes curados com a primeira linha de tratamento, nós ainda temos cerca de 30 a 40% dos casos refratários ao R-CHOP ou que recidivam, né, após o R-CHOP. E eu trago aqui um estudo que é o SCOLA-1. Esse estudo foi publicado em 2017, com 636 pacientes de difuso de grandes células B, primariamente refratários ou refratários a duas ou mais linhas, ou que recidivam pós-transplante autólogo, né, precocemente. Esse estudo, ele praticamente define um cenário pré-imunoterapia, né? O que acontecia antes da existência o que ainda acontece, né? Porque a gente tem uma questão de acesso, mas é o que acontece com os pacientes que não têm acesso à imunoterapia. A gente vê aí uma taxa de resposta global de 26%, extremamente baixa, uma resposta completa de apenas 7% desses pacientes refratários à quimioterapia, né? E uma mediana de sobrevida global de 6 meses, e uma sobrevida de 2 anos de 20%. Nenhum grupo desses ultrapassou 8 meses de mediana de sobrevida. Então, o dado mais impactante é que a gente vê que esses pacientes que são refratários ao R-CHOP, eles têm, com o tratamento convencional, praticamente respostas aí muito marginais, que a maioria desses pacientes vão ter uma sobrevida de meses, bem curta. Então, esse é o cenário que a gente tem para esses grupos de pacientes recidivados refratários, sem o advento da imunoterapia. É o nosso controle histórico. Esses dados aqui, a gente deve ter em mente uma taxa de resposta em torno de 25%,
uma resposta completa de 7%, porque nós vamos ver o impacto que a imunoterapia trouxe nesse cenário. Como eu já falei, né, a imunoterapia, os primeiros estudos de CAR-T, 1 a 1, ele foi publicado acho que em 2016, 2017, aproximadamente há 10 anos. E desde então, outros produtos e anticorpos específicos foram aprovados pelo mundo, né? E a gente vai trazer um apanhado aí desses dados dos estudos pivotais e análise de vida real. Vale a pena a gente lembrar que esses tratamentos utilizam a própria célula T, o próprio linfócito T do paciente. Então, a gente precisa entender também como é que é o mecanismo de evasão tumoral, né? Por que o linfócito T não é sensível ao linfócito T naivo, ao linfócito T endógeno próprio, né, do paciente. Os linfomas, eles têm a capacidade de diminuir os seus antígenos de superfície, de diminuir o MHC e não ser reconhecido pelas células T. Além disso, a expressão de PD-1 e outras moléculas que inibem a resposta inflamatória, a resposta imune, né, contribuem para que a célula T fique enérgica, não reconheça a célula tumoral e não faça uma expansão e resposta imune adequada. Esse conceito, ele é burlado, esse conceito de evasão imune tumoral, ele é burlado, sobrepassado pela imunoterapia atual. Então, vou explicar um pouquinho sobre cada modalidade, né, plataforma terapêutica. A gente tem residentes novos, né, tem internos. Então, o CAR-T, ele é uma tecnologia que você coleta linfócitos T do paciente, né? Então, é importante que o paciente não seja exposto antes dessa leucoaférese para a coleta de linfócitos T a drogas linfodepletoras. A mais conhecida e que deve mais ser evitada é a bendamuxina, né, que tem um alto poder linfodepletor. Então, o paciente precisa ter células T disponíveis e funcionantes, são coletadas por aférese e esse produto é criopreservado e enviado para um centro de manufatura das células CAR, né, que é um produto comercialmente aprovado pelo FDA, Anvisa e Europa. Então, esse produto, esses linfócitos são coletados, são enviados normalmente para o centro de cada laboratório que produz o CAR-T, é enviado para fora do país, normalmente dos Estados Unidos. E essas células T são modificadas através da inserção de um vetor viral, né, de um vetor lentiviral. Normalmente é um lentivírus. Então, esse vírus, ele modifica o DNA do linfócito T e essa modificação induz a formação de um receptor de membrana nesse linfócito T. Esse receptor tem um alvo, né? É um receptor que é trimodular, ele tem 3 módulos. Esse módulo SCFV é como se fosse um radar, que vai achar a célula T através do seu antígeno CD19. Então, essa fração aqui do receptor quimérico se liga ao CD19 da célula tumoral. E o que é interessante é que ele independe dos mecanismos fisiológicos da resposta imune T, né? Independente, ele funciona independente da apresentação de antígeno, né, e da ativação celular, da imunidade celular. Então, ele é como se fosse literalmente um radar que, quando passa próximo de uma célula T, vai reconhecer o CD19 e se ligar. Quando ocorre essa ligação, há uma sinalização intracelular através do receptor, né? Essa fração aqui intermediária é um domínio transmembrana, né, que serve para fixar o receptor à membrana celular. E esse domínio intracelular, ele é muito importante, porque quando a célula se liga, a célula K se liga à célula tumoral, o CD28 vai disparar um sinal de proliferação e o domínio coestimulador F41BB, ele vai garantir a persistência dessas células, né, a sobrevivência dessas células. Então, é um tratamento vivo, né, é um produto vivo, que vai reconhecer o tumor, expandir dentro do paciente em vivo e ter uma persistência durante semanas, meses ou até anos, né?
Então, depois que são coletados os linfócitos e enviados para a manufatura, esse processo de manufatura demora entre 2 a 4 semanas, em média. O produto é devolvido para o centro onde o paciente vai fazer o CAR-T da indústria, e essas células modificadas são infundidas no paciente após uma linfodepressão, feito fludarabina e ciclofosfamida, e as células CAR são infundidas no paciente, fazendo o que, o que eu expliquei, né? O que eu acabei de falar. O receptor quimérico reconhece a célula tumoral através do CD19, disparado aí com sinalização pelo receptor, e a expansão em vivo e ativação das células CAR, que vão ter um efeito citotóxico através da liberação de perforinas, que vão destruir as células, e granzimas, que vão induzir a apoptose. Então, quando a gente vê, aí são os primeiros estudos do CAR-T, o Zuma-1, que é o do produto do CAR-T, que é o Axicel, ele foi o primeiro lançado, aqui é porque aqui está 2021, 2023, 2024, que isso aqui já são os follow-ups do estudo, mas acho que o Zuma-1 foi 2016, 2017, se eu não me engano. E a gente lembra que no cenário do linfoma reesquivado refratário com múltiplas linhas de tratamento, com o nosso controle histórico do Escola 1, a gente tem cerca de 25% de resposta global e 7% de resposta completa. Com o CAR-T nesse cenário, a gente teve uma grande mudança de paradigma, né? Com respostas globais aí variando de 50% a 80% e resposta completa de 40% até 60%. A gente sabe que o Tizacel e o Lisocel são os outros produtos, além do Axicel, aprovados para o tratamento de pacientes em terceira ou mais linhas, né? Após exposição a pelo menos 2 linhas. Então, a gente sabe que o Tizacel ele vai ter uma toxicidade menor e uma eficácia menor do que os outros produtos, o Axicel e o Lisocel, que o Lisocel ainda não é aprovado no Brasil, né? Está em vias de aprovação. Então, se vê aqui claramente nesses estudos pivotais do CAR-T em terceira linha, que houve aí uma grande mudança de paradigma, né? Foi reescrito esse paradigma de pacientes não tratados com terapias convencionais. A outra plataforma, né, da imunoterapia são os anticorpos biespecíficos. Então, são moléculas aí que surgem como uma estratégia diferente de engajamento imune. Enquanto o CAR-T é uma terapia viva, que você precisa produzir, expandir ex vivo, depois infundir, e ela vai ter ali uma vida própria, uma expansão em vivo e uma persistência. Os anticorpos biespecíficos, ao invés dessa expansão celular, a gente tem uma ativação contínua de linfócitos T do próprio paciente, através dessa molécula que vai se ligar à célula T do paciente através de um domínio, e a célula tumoral vai se ligar através de outro domínio pelo antígeno CD20. Então, ele é biespecífico porque ele é CD3, CD20. No CD19, existem alguns anticorpos biespecíficos CD19, mas os comercialmente disponíveis são CD3, CD20. Uma coisa importante é que, diferente do CAR-T, a gente tem que entender que essa plataforma precisa de uma exposição contínua. Essa molécula, esse anticorpo humanizado, ele tem uma meia-vida e ele é eliminado do corpo. Então, você precisa estar continuamente fazendo doses da medicação para manter essa atividade da célula T do paciente contra a célula tumoral. Na verdade, o que acontece? Essa célula T do paciente, ela não enxerga a célula tumoral pelo mecanismo de evasão imune do tumor. Mas o anticorpo monoclonal bispecífico, ele consegue forçar o que a gente chama de sinapse imunológica, né? É uma sinapse artificial. Ela engaja a célula T à célula B tumoral, gerando uma resposta artificial, né? Independente também dos mecanismos fisiológicos de ativação da célula T, assim como o CAR-T. O que acontece? Essa ligação, inicialmente, nos primeiros estudos dos anticorpos biespecíficos, essa ligação também gerava uma ativação inflamatória e uma resposta errática do sistema imune, gerando uma grande liberação de citocinas com a toxicidade praticamente proibitiva, né?
mas isso é mitigado com um artifício farmacocinético, né? Então, os anticorpos bispecíficos, você faz um step-up dose, né? Um escalonamento de dose durante as primeiras semanas. Então, para evitar uma maior toxicidade inflamatória, a, começa a se dar doses menores, né, e ocorrendo uma destruição tumoral mais lenta no início, apesar do início de ação dele sendo no primeiro minuto que você infunde o bispecífico, ele já vai estar tendo uma atividade antitumoral, engajando células que é o tumor, mas as menores doses e o escalonamento faz com que a toxicidade seja menor, né? Inclusive, ao desenvolvimento de anticorpos monoclonais bispecíficos com baixa afinidade, com menor afinidade para a célula T, que é suficiente para manter a célula ligada ao tumor, porém ela se desprende num tempo que é insuficiente para gerar uma resposta inflamatória mais proibitiva, né, para o paciente, mais tóxica. Então, tanto o escalonamento de dose quanto a diminuição da afinidade do anticorpo para o linfócito T são artifícios que trouxeram uma toxicidade bem aceitável, né, para os bispecíficos. E aí, depois que ocorre a sinapse imunológica, ocorre a, o efeito imune da célula T, semelhante ao CAR-T, mas numa plataforma diferente. Aqui são os estudos dos pivotais dos anticorpos bispecíficos. Os dois anticorpos, na verdade, no Brasil só está aprovado o epcoritamab, né? FDA e Europa você tem a opção do gloftamab. O epcoritamab, que é a droga que é aprovada no Brasil, tem taxas de respostas também muito impressionantes, quando a gente compara com escola 1, com controle histórico, cerca de 60%, e taxas de resposta completa também muito acima do tratamento convencional. Aqui são estudos fase 1, 2, né? Não são estudos comparativos, assim como os estudos do CAR-T. A gente tem, para ter uma ideia do impacto desse dado, só o controle histórico, que é a escola 1. Então, a gente tem ali pula de 7% da quimioterapia convencional de resposta completa para 41%, dados semelhantes com o gloftamab. Vale a pena mencionar que o epcoritamab é um tratamento contínuo, né? Porque você precisa estar expondo o paciente, o sistema imune do paciente, a, 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 ao anticorpo monoclonal continuamente para você manter o efeito da plataforma, né? Do linfócito T autólogo do paciente. O gloftamab é um tratamento finito, né? É um tratamento de duração fixa, porém, se o paciente recai, você deve reexpor o paciente ao gloftamab. Ele ainda não é aprovado no Brasil. E o epcoritamab está aprovado a partir da terceira linha de tratamento do difuso. Então, aqui é a evolução regulatória, né? O CAR-T, os primeiros estudos aqui do Axicel e do Tisacel saíram em 2017, 2018. Lisocel, que é um produto mais novo, né, que tem taxas de resposta semelhantes ao Axicel com menor toxicidade, foi aprovado em 2021 pelas principais agências regulatórias, os bispecíficos em 2023, e hoje estão em desenvolvimento novas moléculas que, se der tempo, a gente fala um pouquinho mais para frente. Então, quais são as indicações que estão aprovadas, né? O CAR-T já está aprovado, eu vou mostrar o estudo mais na frente, já em segunda linha em pacientes que recaem precocemente, com menos de 12 meses após o R-CHOP, ou que são primariamente refratários, obviamente. Então, você tem o Tisacel, que é o produto da Novartis, não é aprovado nessa indicação de segunda linha. Você tem o Axicel e o Lisocel aprovado. O Lisocel ainda não tem no Brasil, aprovação da Anvisa. E, em terceira linha, todos os produtos estão aprovados. E os bispecíficos apenas para pacientes em terceira linha que falharam a pelo menos 2 linhas, incluindo falha ao CAR-T. Vamos colocar aqui lado a lado, as taxas de resposta dos estudos pivotais do CAR-T específicos, isso no cenário de terceira linha. Vale a pena lembrar que esses dados eles não são comparáveis, né? Para a gente ter uma resposta de qual plataforma funcionaria melhor nesse cenário, a gente precisaria de estudos fase 3, né? Estudos randomizados, prospectivos, para responder essa pergunta. O que a gente primeiro precisa entender é que são populações diferentes, né? Os anticorpos bispecíficos foram
tem uma população, nesses estudos pivotais, de pacientes com perfil mais frágeis, pacientes com múltiplas linhas de tratamento, e uma boa parte desses pacientes também foram submetidos a CAR-T. Então, a gente tem uma parte de pacientes aqui dos estudos de bispecíficos que fizeram CAR-T previamente. Então, essa população do bispecífico tende a ser uma população mais idosa, mais frágil e com mais linhas de tratamento, né, com tumores mais agressivos. Já os pacientes de CAR-T, né, tendem a ser uma população mais selecionada. O que é que a gente tem de taxas de resposta global? A gente tem taxas de respostas bem semelhantes, né? Variando em torno de 50% a 80% no CAR-T, 50% a 75% nos bispecíficos, né? Ambas as plataformas muito superiores aos tratamentos convencionais, né? O que trouxe realmente essa revolução no tratamento do linfoma retivado refratário. Taxas de resposta completa também bem semelhantes, em torno de 50% a 60% no axicel, tisacel 40% a 42%, né, que ele é menos eficaz, e aí cerca de 40%, um pouco mais de 40% nos anticorpos monoclonais bispecíficos de terceira linha. Então, a gente tem respostas globais, taxas de resposta completas, muito superiores ao tratamento convencional pré-imunoterapia. Mas o que é que difere aqui, o que é que chama a atenção? Que a gente tem uma mediana de sobrevida livre de progressão maior no CAR-T do que nos anticorpos bispecíficos. Então, a gente tem follow-ups mais longos no CAR-T e com a duração de resposta maior, né, o que já torna o CAR-T uma terapia potencialmente curativa nesse cenário. Os bispecíficos, a gente precisa ter um follow-up maior, precisa de mais dados, mas os dados que existem atualmente é que os bispecíficos eles têm uma menor sobrevida livre de progressão, de uma forma geral, em relação ao CAR-T, mas a gente lembrando que são populações diferentes, né? Então, na verdade, a gente não tem uma resposta em relação a qual plataforma é mais eficaz, né, em terceira linha. Porém, a gente tem algumas diferenças que peculiares para cada plataforma que vão se encaixar melhor para um perfil de paciente. Inclusive, a gente tem também estudos mostrando o desenvolvimento de biomarcadores que podem prever também a resposta a essas modalidades terapêuticas, isso como perspectivas futuras. Então, vou falar um pouco aqui de toxicidade, né? Então, o CAR-T, quando o CAR-T é infundido no paciente, a gente tem ali uma rápida expansão e proliferação desses linfócitos CAR e uma resposta inflamatória intensa, né? Porque é uma terapia one shot. Você vai infundir o CAR-T e acabou. Ali é o tratamento sem uma necessidade de novas doses subsequentes. Então, você tem uma grande resposta inflamatória inicial. E os anticorpos bispecíficos é um tratamento que precisa de uma exposição contínua e você tem um escalonamento de dose desses anticorpos, modulando essa resposta inflamatória gerada pela própria ação do linfócito T contra o tumor, né? Então, a gente tem taxas de 40% a 90% de síndrome de liberação de citocinas, que é justamente a produção de interleucinas nessa expansão inicial de células K, que acontece entre o sétimo e o 14º dia, principalmente, era num ambiente extremamente inflamatório do paciente. Então, a síndrome de liberação de citocinas pode causar febre em graus mais avançados, hipotensão, hipóxia, né, com necessidade, muitas vezes, de oxigenoterapia, muitas vezes com pressão positiva, e hipotensão com necessidade de vasopressores, nessas formas mais graves, no grau 3. Né? E você tem também citopenias e neurotoxicidade, como também uma toxicidade relacionada a essa resposta inflamatória. A neurotoxicidade são mediadores inflamatórios que vão passar a barreira hematocefálica e vão gerar quadros desde confusão mental, cefaleia, até convulsões e coma. Né? Então, isso é mais proeminente no CAR-T pelo próprio mecanismo dessa plataforma de tratamento. A gente tem uma rápida expansão dos linfócitos, uma massiva liberação de citocinas que vão causar entre 40% até 80%, 90% de CRS em qualquer grau,
e os anticorpos biespecíficos você vai ter menos CRS, principalmente grau 3. Você tem 2 a 4% de CRS grau 3, que é mais grave, e cerca de até 12% de CRS grau 3 no CAR-T. Isso indica a necessidade de você, para fazer o CAR-T, ter um centro especializado, com equipe treinada, com a UTI, né? Com a equipe da neurologia, com enfermagem treinada, para reconhecer precocemente essas complicações e ter uma intervenção rápida. Você precisa ter anti-interleucina 6, tocilizumab, você precisa ter anaquina para casos mais refratários, né? Então, o CAR-T, você precisa ter uma estrutura hospitalar, um centro de referência, né? Com equipe treinada. Não é em qualquer hospital que você pode fazer o CAR-T. O que já começa a falar na dificuldade logística, né? De você ter um centro próximo do paciente treinado para poder oferecer esse tipo de terapia. Não dá para fazer no posto de saúde. Né? E além da CRS e a neurotoxicidade, você pode ter citopenias, cerca de até 80%, e infecções. Né? Tanto citopenias é semelhante, mas infecções, você tem um maior grau de infecções, principalmente grau 3, né, no CAR-T em relação aos anticorpos bispecíficos. Então, pelo perfil de toxicidade, a gente vê que claramente os anticorpos bispecíficos têm um perfil de toxicidade mais aceitável, mais manejável, e o CAR-T, para você ter aquelas curvas de um platô longo de resposta, né, você precisa pagar o preço e precisa selecionar o paciente que possa correr o risco, né, de passar por um eventual cenário de toxicidade mais importante. Né? Então, não pode ser um paciente frágil para fazer o CAR-T. A gente não pode fazer o CAR-T no paciente frágil. Não existe um limite de idade, também as comorbidades não são impeditivas, porque não é quimioterapia, mas você precisa ter um paciente fit, né, para poder passar por essa toxicidade, caso ela ocorra num grau mais elevado. Um paciente de 80 anos com insuficiência renal, se tiver um CRS grau 3, ele pode não sobreviver, né, com comorbidades, fragilidade, a gente não indica. Já os bispecíficos, eles foram desenhados para mitigar essa toxicidade e pode ser tolerado por pacientes mais frágeis e em centros experientes pode ser feito de forma, na verdade ele é feito de forma ambulatorial, é indicado a internação só ali na primeira dose e quando você chega na dose quando você chega na dose full, né, no step-up dose, você interna também o paciente para monitorar o CRS ali nas 48 horas, após a primeira dose e após a primeira dose crônica. Né? Então, todo o restante do tratamento é ambulatorial. Mas tem um detalhe. Apesar de você ter uma maior incidência de infecções grau 3 no CAR-T, o anticorpo bispecífico é uma terapia contínua. Então, você tem uma hipogamaglobulinemia mais prolongada, mais permanente. Então, esses pacientes, apesar de não ter uma toxicidade aguda maior, o anticorpo específico também destrói linfócito B, né? Causa uma aplasia de células B, e você acaba tendo uma hipogama-globulinemia e uma necessidade de reposição de imunoglobulina profilática por mais tempo, e o paciente pode conviver com ciclos de infecções respiratórias, né, necessidade eventual de hospitalizações ou uso rotineiro de antibióticos. Então, em relação ao custo e à toxicidade, não é tão simples, obviamente, claro que não é tão simples quanto parece nesse slide. Apesar de realmente a toxicidade aguda ser bem menor nos bispecíficos. Então, falando de acessibilidade logística, em relação ao CAR-T específico, o CAR-T é uma produção individualizada, tem um tempo de meses, desde a indicação até você estar infundindo o produto na veia do paciente, um período de manufatura de 2 a 4 semanas, mas ainda tem um período de aprovação do convênio, ainda tem a coleta de células, envio das células, período de linfodepleção. Então, até todo esse trâmite ocorrer, na hora que você pensa em indicar o CAR-T, até a hora que o CAR-T chega na veia do paciente, é o chamado período brain to vein, né? Que é na hora que você pensa até a hora que o CAR-T é infundido. Esse período pode demorar alguns meses, principalmente em países em desenvolvimento, em centros
menores, né? Já a vantagem dos anticorpos bispecíficos é aquela terapia chamada off-the-shelf, né? Ela já está na prateleira, na geladeira, pronta para uso. Você tem um tempo de tratamento do CAR-T, né? Que você precisa fazer, muitas vezes fazer terapia ponte nesse paciente, algum tratamento para que o paciente sobreviva até o período de infusão do CAR-T, e os bispecíficos têm a vantagem de um tratamento imediato. Você precisa de centros especializados, uma infraestrutura muito grande do CAR-T. Para os bispecíficos, você tem um acesso mais fácil em centros menores, né? Porque é um tratamento que pode ser feito quase que todo ambulatorial. O modelo de tratamento é uma infusão única e os bispecíficos são um tratamento contínuo, né? Múltiplos ciclos ou até progressão de doença. Em relação a recursos, você tem uma grande concentração de recursos no CAR-T inicialmente, porque é uma one-shot therapy, né? Uma terapia única, e você tem o uso cumulativo de recursos nos bispecíficos que pode facilitar, né, o acesso em relação à questão financeira, ao bispecífico em relação ao CAR-T, porque o volume de recursos não é tão grande, apesar de ser muito caro também, né, mas não é tão grande do que quanto o CAR-T de uma vez só, né, para a operadora, para o sistema de saúde, mas a gente tem os cumulativos de recursos, pacientes respondedores mais longos devem ultrapassar o custo do CAR-T em mais ou menos um ano, ou um pouco mais de um ano. Né? Porque o CAR-T, depois que você faz o CAR-T, acabou, você não vai mais gastar com terapia, né? Só com suporte. E você tem o CAR-T concentrado mais em países de alta renda, uma menor penetração em países de baixa renda, e você tem uma maior viabilidade dos bispecíficos em centros de baixa renda. Vamos falar agora dos resultados do CAR-T e dos bispecíficos em vida real. Né? Então, aqui é um estudo da Blood Advance de 2025. Eu não me lembro quantos pacientes são, mas é um monte aqui de pacientes que fizeram na vida real o CAR-T. Né? Então, a gente tem, em relação a. Temos taxas de respostas e de sobrevida de progressão bem semelhante aos estudos pivotais, com o Tisacel, que é a curva verde aqui, mais inferior, como a gente sabe, e o Axicel e o Lisocel com melhor sobrevida global e melhor PFS. Né? Então, bem parecido aqui, ó, em torno de 45% de PFS em 2 anos, mediana de PFS de 18 meses. Né? No Escola One era 6 meses, sobrevida global em torno de 60% em 2 anos, isso em vida real. Né? Lembrar que a vida real também acompanha o racional dos estudos clínicos. Então, os pacientes que vão fazer bispecífico na vida real, principalmente nos países desenvolvidos, grande parte deles já foi exposto ao CAR-T, até pelo próprio sequenciamento de tratamento proposto pelos principais guidelines, que eu vou mostrar também mais na frente. O CAR-T vem antes dos bispecíficos. Então, a mensagem aqui é que nós tivemos taxas de resposta semelhantes aos estudos pivotais em vida real, com CAR-T. Com os bispecíficos, por conta desses vieses, né, que eu já falei, é uma população mais idosa, você vê que é uma população mais tratada, 60% dos pacientes que fizeram, até um N era importante, né, 245 pacientes de vida real, multicêntrico, estudo retrospectivo, 60% desses pacientes fizeram CAR-T, é uma doença mais fortemente pré-tratada, 71% inelegíveis a trials, né, os estudos clínicos são pacientes selecionados, sem grandes comorbidades, né? Aqui não, aqui é a vida real, aqui é o idosinho que está internado, com performance pior, é o paciente que está com tumor rapidamente progressivo, comprimindo via aérea, duplicando em dias. Então, são pacientes mais fortemente tratados também em vida real e que, não surpreendentemente, mostrou taxas de respostas piores do que os estudos pivotais, porque estudos selecionam mais esses pacientes. Porém, o que é interessante é que, mesmo em vida real, nesse cenário de pacientes piores, né, piores, realmente com comorbidades e mais refratários, a gente teve taxas de respostas até meio que parecidas com os estudos pivotais. Era em torno aqui de 40%, a gente teve 25% de resposta completa e 50% de resposta global. Um pouco inferior, mas não tão discrepante. Mas a gente teve uma PFS mais curta, né, na vida real, cerca de 2,6 meses, em relação aos estudos pivotais, que era cerca de um ano. Porém,
é justificado pelo pior cenário que eles são utilizados na vida real. Um dado interessante desse estudo de vida real foi que os pacientes que progrediram perderam resposta pós-bispecífico, fizeram respostas pareadas e 88% perderam a expressão do CD20. Como eu tinha falado, as respostas iniciais semelhantes aos trials, mas sobrevida global e sobrevida livre de progressão consideravelmente inferiores. A gente tem, tanto no CAR-T quanto nos anticorpos específicos, mecanismos de evasão imune, né? Você acaba tendo, não acaba escondendo o CD19 ou o CD20, perdendo, né, o alvo terapêutico, ou mudando a conformação selecionando clones que vão ter esses alvos de forma modificada, levando a alterações epigenéticas na célula K, que vão levar uma alergia, né, uma exaustão, ou escape através, como eu já falei, da perda do alvo. Aqui é uma meta-análise, tá? Vale a pena dizer que isso aqui também não é um estudo comparativo com populações iguais, head-to-head, fase 3, mas aqui é uma meta-análise que pegou os pacientes dos estudos pivotais do CAR-T dos biespecíficos em terceira linha, 1.347 pacientes, que comparou a eficácia, a taxa de resposta completa e a TFS. A barra vermelha é o CAR-T. A barra azul são os biespecíficos. Então, o CAR-T, nessa meta-análise, teve uma maior taxa, através de artifícios, né, de análise estatística, eles tentam uniformizar os grupos e fazer essa comparação indireta. Então, o CAR-T teve maior taxa de resposta completa, maior PFS humano, em relação ao biespecífico, que é a barra azul. E eles fizeram uma análise também de grupo, retirando do grupo dos biespecíficos os pacientes que eram CAR-T naive, ou seja, que não foram expostos a CAR-T, tentando fazer a comparação mais justa, né? Então, pacientes que utilizaram biespecíficos em terceira linha, mas não utilizaram CAR-T previamente, essa barrinha verde também mostrando inferioridade nessa comparação indireta com o CAR-T nesse estudo. Em relação a eventos adversos, é o que a gente já esperava, muito mais liberação de citocinas, muito mais neurotoxicidades, muito mais infecção precoce, né? Muito mais toxicidade aguda, grau 3 no CAR-T, em relação aos biespecíficos. Aqui é o mesmo estudo, só que mostrando de uma outra forma, né, gráfica, que são os estudos de biespecíficos. Aqui são os estudos de CAR-T, cada quadradinho azul é um estudo. Aqui é a média desses estudos, esse losangozinho dourado, amarelo. Então, quanto mais à direita, vantagem para mais resposta completa. A gente vê que a média aqui dos estudos do CAR-T está mais à direita, oferece mais resposta completa em relação aos biespecíficos nessa análise indireta, feita nessa meta-análise de 2024. E aí eu vou falar dos UMA-7. Os UMA-7, aqui já é o follow-up de 4 anos, né? Os UMA-7 foi um estudo fase 3, tinha um braço de comparação com o standard of care, então aqui eram pacientes que faziam quimioterapia e transplante em segunda linha. Esse estudo aqui não é em terceira linha, é o paciente após o R-CHOP para pacientes de mais alto risco. A gente sabe que pacientes que recaem precocemente com menos de 12 meses ou que são refratários ao R-CHOP têm uma resposta muito pobre à quimioterapia e transplante. Tanto é que a principal indicação do transplante hoje em dia, na segunda linha, são pacientes que recaem pelo menos 12 meses após o R-CHOP. Então, nesse grupo de maior risco, que recai com menos de 12 meses, ou que são refratários ao R-CHOP, foi comparado o Axicel versus standard of care, que seria quimioterapia mais transplante. O que é que mostrou? Mostrou um aumento de PFS, mediana de PFS, de 3,7 meses do standard of care para 14 meses, o grupo que fez o Axicel, o CAR-T, e a PFS em 4 anos duplicou. Você dobra a chance de cura do paciente que faz o Axicel em segunda linha em relação à quimioterapia convencional nesse cenário de recidiva menos de 12 meses. Né? Então, você passa de 24% para 41% de PFS favorável ao CAR-T em segunda linha no grupo de alto risco, recidiva precoce. A sobrevida global também é maior, 54% versus 46% em 4 anos.
Por que a gente não tem um impacto tão grande quanto na PFS? Porque esses pacientes aqui que recaem, eles migram para o braço do CAR-T e são resgatados com CAR-T. Né? Então, você tem uma aproximação aqui das curvas de sobrevida, porque você consegue resgatar alguns pacientes aqui de baixo que caíram. Por isso que você não tem um impacto tão grande na sobrevida global. Mas, depois do estudo Zuma-7, que mostrou esse claro benefício em segunda linha, comparando com o standard of care, o CAR-T, o Axicel e também o estudo Transform, que é o mesmo estudo com outro produto, que é o Lisocel, se tornou standard of care nos maiores guidelines e recomendações em pacientes em segunda linha com recidiva precoce ou refratários. Aqui é só mostrando o guideline, né? Esse guideline aqui é de 2024 do NCCN, ele está bem parecido, eu não atualizei aqui na aula, mas ele está bem parecido. Então, o paciente que recai com mais de um ano, após a R-CHOP, ele vai quimiotransplante. O que recai com menos de um ano, a gente já tem o Axicel e o Lisocel aprovado para o CAR-T de segunda linha, né? Recaída com menos de um ano, pós primeira linha. Se o paciente recai pós-transplante autólogo, ele ainda põe como terapia preferencial o CAR-T. Se ele recai pós-CAR-T, aí fica a alternativa dos bispecíficos pós-CAR-T. Esse é o desenho é o fluxo de tratamento do NCCN. Aqui é o mesmo fluxograma bem parecido do IRA, né, da Europa. Então, primariamente refratário ou recidiva precoce, CAR-T. Recidiva mais de 12 meses, transplante. Se for elegível a transplante. Em terceira linha, o que é que ele fala? Se o paciente não fez o CAR-T em segunda linha, o CAR-T é preferível na segunda linha pela orientação do IRA. Né? E se já foi exposto a CAR-T bispecífico. Por que isso? Provavelmente porque a gente tem estudos com maior longevidade, né? Mais follow-ups mais longos, atingindo o platô de resposta duradouro. Então, a gente tem potencial curativo no CAR-T, o que ainda não foi demonstrado nos bispecíficos. Vamos lá. Se o meu paciente cai, aqui já é o final, se o meu paciente recai após o CAR-T, eu vou fazer bispecíficos. Eu tenho dados? Tenho, tá? Obviamente vai mal, né? O bispecífico, ele precisa do linfócito T para poder funcionar, e o linfócito T já está exaurido, esgotado, pós-CAR-T. Então, a gente tem taxas de respostas global em torno de 43%, são estudos pequenos, né? Não são estudos também, são estudos mais retrospectivos, taxa de resposta completa em torno de 22%, uma mediana de PFS baixa, uma mediana de sobrevida global baixa. Um estudo interessante é que mostra que se os pacientes têm uma recidiva tardia após CAR-T, mais de 6 meses, né, eles têm uma melhor resposta aos bispecíficos. Aqui é a curva de resposta ao bispecífico com recidiva além de 6 meses após CAR-T. Se ele recai com menos de 6 meses, é uma curva aqui bem íngreme, né, mostrando uma resposta mais pobre ao bispecífico. Inclusive, existem alguns estudos, dados bem embrionários, mostrando que o bispecífico pode, inclusive, gerar reexpansão nas células CAR num cenário mais experimental do que clínico. E aí a gente vai para diferenças entre e os objetivos de cada plataforma. Então, o CAR-T é uma terapia personalizada, que exige uma estrutura maior, o bispecífico é uma terapia de prateleira. O objetivo do CAR-T é um potencial curativo e um controle durável, né? Então, você tem que ter um paciente que possa passar por essa tempestade inflamatória, potencial tempestade inflamatória. O bispecífico vai te dar um controle rápido, escalável e à mão. Você tem uma ativação, uma expansão e autônoma em vivo, uma terapia viva. O bispecífico depende da presença da droga, da exposição contínua da droga. Você tem uma memória imunológica prolongada, né? E o bispecífico, exposição contínua. Logística e acesso mais complexo, logística e acesso do bispecífico mais simples. Então, não são terapias, na verdade, concorrentes, né? São plataformas complementares. Aí aqui é uma opinião minha, a gente não pode ser dogmático em relação a dizer que o CAR-T é uma opção melhor do que o bispecífico, ou que o bispecífico é uma opção melhor em relação ao CAR-T, baseado nos dados que a gente mostrou.
Então, um sequenciamento prático baseado nos guidelines, né, e nesses dados que a gente discutiu. Então, a recidiva precoce ou refratariedade primária, o bispecífico nem aprovado está. Então, os pacientes têm acesso ao CAR-T, é o CAR-T com intenção curativa. Se o paciente tem pelo menos 2 linhas de tratamento ou tem uma progressão muito agressiva, né, você pode utilizar a terapia ponte, o CAR-T, ou o bispecífico. Se o seu paciente está internado, está com tumor comprimido na via aérea, está com progressão rápida, está criticamente doente, esse paciente com doença explosiva, ele talvez não consiga fazer o CAR-T, então ele deve se beneficiar mais do bispecífico. Bispecífico recomendado por todos os guidelines pós-falha de CAR-T. Também o paciente mais frágil, mais idoso, com mais comorbidades, talvez tolere melhor o bispecífico, um maior perfil de segurança aguda. E, obviamente, se o paciente não tem acesso a um centro de CAR-T, ele vai ter o bispecífico como uma ótima ferramenta no cenário recidivado refratário. Aqui só direções futuras, né? Nós temos, hoje em dia, exames funcionais de imagem que podem prever a resposta a essas terapias. Então, se você tem um volume tumoral metabólico, né, que é um cálculo feito no PET, muito elevado, um SUV máximo muito elevado, uma alta carga tumoral, isso já é um preditor de pior resposta ao CAR-T e pior e maior toxicidade. Inclusive, o PET também pode ser utilizado no D+30 como preditor de resposta. Se o teu paciente tem um DVL 1 ou 2, 30 dias após o CAR-T, a gente já tem estudos que mostram que esse paciente vai ter uma melhor expansão de células T e uma maior taxa de sucesso. Né? Então, a resposta precoce, a resposta metabólica precoce é um preditor de profundidade e duração de resposta no CAR-T. Mas a gente tem hoje as características radiômicas, que associam exames funcionais, como o PET, e além da massa tumoral, e além do volume de massa tumoral de SUV, através de algoritmos matemáticos, por IA, você consegue definir a heterogeneidade do tumor, a distribuição metabólica do tumor, e você pode definir 2 perfis radiômicos do linfoma difuso. Um perfil mais estável, com menos heterogeneidade metabólica, menos volume tumoral, uma SUV máxima menor, e você tem um perfil radiômico biologicamente mais favorável. Esse exame de imagem acaba sendo um exame, além de funcional, um preditor biológico. Né? Isso favorece uma maior persistência do CAR-T. Se o paciente tem características radiômicas mais agressivas, mais heterogeneidade metabólica, maior heterogeneidade em relação à densidade, maior volume tumoral, isso vai combinar, inclusive, até com a clínica, né? E isso talvez não favoreça o CAR-T, então você pode utilizar o bispecífico, porque o CAR-T pode não ter uma resposta tão importante. Então, o que está se estudando hoje é definir características biológicas do tumor através desses novos exames para tentar definir melhor resposta a alguma das plataformas. Né? Então, uma das coisas que está em andamento é isso. E a gente tem perspectivas futuras, né? Acho que é o último slide. A gente tem o CAR-T de quarta geração, que são os TRUCs, que é o CAR-T com o receptor anti-CD19, mas ele tem uma modificação que leva a secreção de IL-12. Por que isso é importante? Além do efeito que a gente estudou aqui hoje no início da aula da célula CAR, essa secreção de IL-12 ela funciona como um mediador que vai atrair outras células inflamatórias para potencializar essa resposta imune. Vai atrair células NK, vai atrair outras células do sistema imune, tornando um ambiente frio do tumor, né, imunologicamente, um ambiente muito mais quente, né, do ponto de vista imune, potencializando a resposta e diminuindo a energia que o tumor pode causar na célula, né, a letargia imune que o tumor pode causar na célula. Então, gera a associação da secreção de L12 ao K, geralmente inflamatório muito mais intenso contra a célula tumoral. Então, esse aqui é o CAR-T de quarta geração que está sendo desenvolvido. E em relação aos biespecíficos, tem estudos com terapias combinadas, além da lidomida, que também vai ter um efeito imunomodulador, atraindo outras células inflamatórias ali para a sinapse
imune, né, causada pelo bispecífico, associação com inibidores de checkpoint, que também vai potencializar o efeito imune, né? O PDL1 é um disfarce que a célula tumoral tem para evitar a resposta da célula T. Então, os anti-PD1s mais bispecíficos também é no intuito de potencializar essa resposta inflamatória. E terapia multiespecífica, né? Engajadores CD3 com CD19 e CD20, porque se você tiver um escape antigênico ou do CD19 ou do CD20, você tem outro sítio de ligação. Né? Então, isso aqui são as perspectivas futuras. E considerações: priorizar CAR-T, paciente fit com doença estável, mais estável, não tão explosiva, que permite esperoterapia ponte. O foco é em platô de resposta e cura com infusão única, e você tem que ter o acesso em centros de referência. Priorizar biespecíficos para doença extremamente explosiva, progressiva, que não daria tempo de aguardar a manufatura do CAR-T. Pacientes mais frágeis ou com múltiplas comorbidades que você quer evitar uma toxicidade aguda maior. Ou pacientes, obviamente, que falham após o CAR-T. Era isso. João, obrigado pela excelente exposição. A gente tem um tempinho aí para discussão. Não sei se gostariam de fazer perguntas ao João. Está aberta aí a palavra, pessoal. Fernando, Pois não, oi, doutora Helena? desculpa. À Não, vontade. eu quero parabenizar o João, uma apresentação brilhante. Aí eu queria perguntar para o João e para ti. Nós temos aqui em Fortaleza algum centro capacitado a fazer o CAR-T, porque Doutora Helena, no começo é, eu fiquei achando que o bispecífico ia substituir o CAR-T. Depois não, o CAR-T não deu certo, aí vai para o bispecífico. Digamos que o meu cartão não funcione. Eu tenho o específico aqui. a Nós temos um questão. serviço assim. Tu entendeu o que eu estou perguntando? Entendi, entendi. A senhora fez duas perguntas. A primeira pergunta, nós temos um centro qualificado em Fortaleza, que é um hospital privado, né, um hospital multiclínico, em que é qualificado para todas as drogas, todos os medicamentos que são disponíveis hoje para CAR-T, tanto para linfoma, os dois produtos que são disponíveis, tanto o Axel como o Tisacel, e também o para mieloma múltiplo. Então, isso é possível, a gente já fez alguns casos nessa instituição. E aí tem uma iniciativa que nós iniciamos em 2017, aqui no nosso serviço, que é um projeto que a gente batizou carinhosamente de Mandacaru T, que é um cartê acadêmico e que tem uma possibilidade de utilização, tem uma parceria do Hospital Universitário, Walter Cantídio, com o EMOSSE, tem também um braço desse estudo que é uma parceria com a Unimed Fortaleza, e tem também um outro projeto que a gente, que é algo um pouco maior, mas que está em andamento, graças a Deus, que é uma parceria da Universidade Federal do Ceará, da EBSER, com a Biomanguinhos Fiocruz, em que será construído, né, um centro de terapia celular na nossa instituição. E aí é um projeto mais robusto, e então tudo isso está em andamento. Com relação ao biespecífico, o biespecífico é da indústria, né? Ele é disponível, como o João colocou, tem o epcoritamab, que é o que nós temos. Nós não temos glofitamab, exceto através de estudo clínico. A minha única pontuação é que eu acho que hoje, assim, a individualização do tratamento, ela é quem vai definir a melhor estratégia. E se eu puder usar a melhor estratégia, em termos de eficiência, em termos de resolutividade, o Carticel é muito mais eficiente, e está muito claro isso, em função de ser uma terapêutica única e que visa cura. Ao contrário do biespecífico, que você precisa fazer continuamente, e quando perde a resposta,
se aí não é muito habitual você, nessa altura, tentar fazer carteio, mesmo no mieloma, que tem ocorrido isso, às vezes o indivíduo usa bispecífico e tem até os mesmos alvos, eventualmente, BCMA, a resposta ao CAR-T, ela não é muito boa. Então é preciso, e uma coisa importante, João Paulo, que eu acho, deixar claro que, diferente do transplante de medula óssea, a nossa possibilidade de usar a carteira ela é muito mais, inclusão de pacientes, ela é muito mais ampla e tem muitos bons resultados com pacientes até octogenários que fizeram carteira. Então, tem trabalhos mostrando, estudo de vida real mostrando isso. E isso é muito importante, porque eventualmente o indivíduo não é elegível para um transplante autólogo pelas condições clínicas dele, mas ele pode fazer carteira. Eu acho que a grande discussão é acesso. Acho que a grande discussão é quem paga a conta, tá? E, eventualmente, o que a gente tem visto, isso é muito ruim, é que se opta pelo biespecífico em função de que aquele valor que é pago, ele é mensal, mas ele, eventualmente, não. Certamente, essa conta no final vai ficar mais cara. Então, é preciso muito a gente colocar isso com clareza, né? E essa meta-análise que o João mostrou aí, claramente o cartel ele é superior, né? Em termos de resultado. Tem paciente que não pode fazer, porque é frágil, porque a doença é explosiva, porque não dá tempo. E é por isso que existe um esforço de toda a comunidade científica de abreviar o tempo de manufatura do cartel, tá? Então, tem já plataformas em que se reduz isso para 72 horas, para um tempo bem mais curto. Então, eram essas mais ou menos, acho que não sei se eu respondi assim, ó, doutora Helena, eu vi que a Amanda levantou a mão e a Lindiane. Então, não sei quem foi primeiro, Amanda, por favor. Bom dia, professor. Bom dia. Eu não sei se vai dar tempo, mas eu queria Vai fazer. dar tempo sim, pode falar, pode perguntar. Eram duas perguntas, mais em relação ao manejo mesmo na prática com CAR-T. Primeiro, em relação à reavaliação de doença após a aplicação do CAR-T. Como é que é feito na prática? Assim, quanto tempo depois? Qual o método que é usado, né? Se é o PET mesmo, né? E a outra pergunta é, já que o Cartier demora aí semanas, né, para manufaturar, se existe algum tipo de indicação de terapia de ponte nesse período que o paciente está ali aguardando fazer a manufatura, né, ficar pronto o Cartier, enquanto ele está ali com a doença ativa, se existe oficialmente alguma orientação de terapia de ponte ou não. Realmente assim, seria aguardar mesmo ficar pronta a medicação. João Paulo, por favor, responda a Amanda. Então, vamos lá. Em relação à avaliação de resposta, né, a gente segue mais ou menos os mesmos conceitos do pós-transplante, né? No difuso, a gente tem estudos, inclusive, mostrando que o PET precoce está associado à resposta, né? Então se você pode fazer um PET até no D a partir do D+30. Aí depois D+90, 6 meses e 1 ano para você avaliar a durabilidade e resposta sustentada. O exame mais importante é o PET. E você também sempre vai avaliar as outras complicações que o paciente pode ter, principalmente relacionadas a citopenias e infecções. Então, você tem que ficar monitorando o IgG do paciente para repor imunoglobulina profilática, se está com IgG abaixo de 400, né, para evitar infecções pós-CAR-T e as profilaxias que vai fazer. Então, é um manejo assim, bem parecido com o manejo pós-transplante, mas tem essa diferença que depois do transplante autólogo, a gente evita fazer um exame de imagem muito precoce, porque você pode ter alterações inflamatórias geradas pela própria quimioterapia, infecções. Mas no CAR-T, hoje em dia está até recomendado um PET precoce. E em relação a outra pergunta, para outra era a avaliação de Outra pergunta, resposta. qual é a terapia ponte? Se Ah, faz terapia ou não ponte. faz? Então está indicado terapia ponte, porque não dá para você esperar semanas, né, com difuso,
Então, você pode estar recomendando terapia ponte e tem alguns conceitos. Você deve evitar drogas linfodepletoras. Então, quando você pede o CAR-T, você não pode fazer Pola-BR, por exemplo. Você não pode expor o paciente a bendamoxina, senão vai depletar os linfócitos, você vai ter que coletar depois. Para doença localizada, você pode fazer radioterapia, o que é uma boa estratégia. E para doença sistêmica, você pode escolher qualquer terapia ponte convencional que não tenha um agente linfodepletor, né? GEMOX ou o próprio POLA-R. Existe para doenças mais agressivas um protocolo chamado VIPOR, né? Esse protocolo é indicado para doença mais agressiva, que ele é livre de quimioterapia, mas é só remédio que ninguém consegue. Venetoclax, ibrutinib, ruxolitinib, junta todas essas terapias-alvo e dá para o paciente. Até esse protocolo, o VIPO, ele é indicado como terapia ponte, mas o principal conceito é você não depletar o linfócito T do paciente antes da coleta com bendamoxina ou outras drogas mais linfodepletoras. Uma das terapias pontes melhores é o polotoxumab associado ao rituximab. Então, o Pola-R, como o João colocou, sem a benamustine. Recentemente, a gente começou a fazer num doente nosso do privado, que recaiu com menos de 6 meses, um linfoma de centro germinativo. Enfim, pessoal, João, muitíssimo obrigado pela apresentação. A pena a gente não poder discutir mais, mas ficará para uma próxima oportunidade. Um bom resto de semana. Feliz Dia das Mães para vocês. Parabéns para as mães aqui do grupo, tá? A gente sempre agradece, né, a vocês e eu quero agradecer em nome de todos aí a doutora Rosângela e a doutora Helena pelos exemplos aí que são para a gente aí são as mães aí que a gente ganhou na hematologia. Muito obrigado a todos. Bom resto de semana. Tchau, tchau. Obrigado, boa semana. Abraço. Obrigada. Um abraço.